Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Contcast, a casa do futebol de seleções, o caminho para a Copa do Mundo. Eu sou Gabriel Salaf, você está aqui para a gente falar sobre eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. A primeira que começou, agora já vem acompanhando eliminatórias africanas, asiáticas, e a sul-americana foi a pioneira. Estivemos lá, Paraguai e Peru, primeiro jogo, e agora já vamos concluir um terço de eliminatória, ou seja, um terço do caminho para a América do Norte já está concluído aqui na América do Sul. Já será concluído, né? Ainda não. Quando voltarmos, eu e minha dupla Sudaca aqui para falarmos a rodada, aí sim um terço já estará concluído e a gente vai ter que ficar esperando um ano para mais um terço a ser concluído. Antes de apresentar quem está aqui comigo, eu convido você a seguir o Conte Verde. Nós estamos aqui no podcast, a 31ª edição do podcast do Conte Verde. Siga o Conte Verde para acompanhar tudo dessa data FIFA de novembro. É a última data FIFA do ano. Começo do ano que vem já tem CAN, já tem Copa da Ásia, tem muita coisa pra gente acompanhar junto. A gente pensa que futebol de seleções é pouquinho, não, tem muita coisa. Segue lá no Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Também convido a você que está ouvindo no Spotify ou no YouTube a seguir a gente, se inscrever, deixar sua avaliação, deixar seu like, seu comentário, sua análise aqui embaixo, no Spotify, para quem está escutando, sempre tem uma caixinha de perguntas, sempre tem uma enquete. Sua interação conosco é muito importante para fazer esse podcast. E também lembrando você a compartilhar esse podcast com seus amigos para saber tudo que está rolando, em eliminatórias Copa do Mundo. Quem quer saber mais sobre eliminatórias sul-americanas, quem está na expectativa para os clássicos que a gente vai ter nessa rodada, passa lá, que com certeza o pessoal vai gostar. E convido você também a nos apoiar financeiramente, R$10 por mês, a nossa campanha do apoio coletivo lá no Apoia-se, importantíssima para a gente manter, né? A gente vai ter viagem, a gente vai para Brasil e Argentina, só não sabemos se dentro do estádio ou fora. Mas estaremos no Rio de Janeiro, isso é o que importa. O Conte Verde vai estar lá, segundo jogo da eliminatória com o Conte Verde. E a gente conta com seu apoio para que a gente possa planejar mais e mais viagens, para crescer cada vez mais. É muito importante seu apoio. R$10 por mês, apoia.se/Conte Verde. Tem recompensa, tem muita coisa legal. E, é uma cervejinha por mês, né? Todo mundo gosta de cervejinha, mas corta umazinha lá, um salgado com coca, enfim, alguma coisinha aí. É o mínimo. E se você não tem condições, só ajudando a gente estando aqui já é muito importante. Ao meu lado, nessa caminhada sul-americana, está ele, o Mr. Sudaca. Vinícius do Prado, o Dudu Nobre. Dudu, seja bem-vindo aí. Rodada de clássicos, hein, que a gente gosta aqui na eliminatória da América do Sul. Fala, Salaf, ouvintes do nosso Contcast, tudo beleza? É um prazer estar aqui de novo para a gente falar da nossa América do Sul, e o bicho vai pegar. Um terço vamos ter aí no final dessa data FIFA, e aí a gente chega naquele momento que é uma encruzilhada. Dois caminhos, aqueles que vão ter um pouco mais de tranquilidade e aqueles que vão sofrer bastante em busca das vagas restantes, às vezes para repescagem, aqueles que vão passar vergonha mesmo. Acho que essa data FIFA vai ser definidora em vários desses sentidos. E também quero destacar que a gente vai ter aí também alguns incrementos em relação às competições continentais que nós tivemos aí de clubes, Libertadores, Sul-Americana, também tivemos Pan-Americano, vai ser um tópico importante aí dentro das convocações, uma convocação específica. Então, esses fatores vêm interferindo aí nessa data FIFA, além da própria situação das equipes na tabela. Então, promete muito. Pessoal que vai passar o feriadão aí de bobeira, vai ter muito jogo bacana para acompanhar. Pessoal que tem feriado, né, Dudu? Porque tirando quarta-feira, a gente tem um feriado na segunda, que nós aqui em Curitiba não temos, né? Mas em outras regiões do Brasil há, e o pessoal vai poder curtir um pouco desse feriado. Só para deixar registrado, né? Se vocês ouvirem um barulho de ventilador, é porque está fazendo um calor federal aqui em Curitiba, e também se vocês escutarem um barulho de pessoas gritando, é o show do Red Hot Chili Peppers que está acontecendo no momento dessa gravação no estádio Major Antônio Couto Pereira, que por coincidência fica próximo da minha casa. Nós estamos gravando esse podcast na segunda-feira, dia 3. Então, nessa data FIFA, nós teremos aí 2 rodadas, como todas, e vamos começar aí com os jogos do dia 16, na quinta-feira. Tem Bolívia e Peru, o clássico dos desesperados, às 5 horas, hora de Brasília. Venezuela e Equador, o clássico de quem tá lá em cima, né? O confronto lá às 7 horas no Monumental de Maturim. Colômbia e Brasil em Barranquilla às 9 horas. Argentina e Uruguai em La Bombonera. Quinta-feira, jogaço esse, dia 16. E fechando a
a quinta rodada, temos Chile e Paraguai em Santiago às 9h30, jogo aí de quem quer buscar um lugar ao sol. Já na sexta rodada, temos Paraguai e Colômbia no dia 21, às 8 horas da noite, em Defensores del Chaco. No Centenário, às 8h30, tem Uruguai e Bolívia. Também às 8h30, tem Equador e Chile em Casablanca. Às 9h30, no Maracanã, tem Brasil e Argentina. E às 11 horas, fechando a rodada, tem Peru e Venezuela no Monumental de Lima. Tudo antes de a gente passar seleção por seleção, eu queria que você falasse panorama aí dessas duas rodadas. Muito legal, muitos clássicos, né? Aquela rodadinha gostosa de acompanhar a data FIFA, né? Fechando o ano no futebol de seleções. Com certeza, né? Como eu falei, jogos muito decisivos, confrontos diretos a gente vai ter aí, né? Se por um lado a gente tem um clássico como Argentina e Uruguai, dados os momentos das equipes, vai ser muito interessante nesse primeiro embate. E daí logo já também vai ter Brasil e Argentina, acho que um confronto interessante para a gente ver como que o Brasil vai se comportar. Eu imagino com certeza que os nossos analistas especializados na seleção canarinho vão falar um pouquinho sobre esse momento, mas pegar uma Argentina estabilizada e um Brasil que precisa dar uma resposta, acho que vai ser muito interessante da gente ver. E por outro lado, alguns confrontos aí, cara, que vão ser essenciais, pô, Chile e Paraguai, e também, pô, Venezuela e Equador, por exemplo, pra gente, né, vai ser um confronto interessante pra gente ver no caso da seleção Binotinto, e também o Equador, né, para tirar esse asterisco de vez, né, dessa questão dos pontos perdidos e tal. Então a gente vai ter muito confronto direto, né, na questão de pontuação, que acho que é o grande destaque, mas também confronto entre camisas tradicionais que vivem momentos, cada um na sua ali, vamos ver se pode ser um ponto de virada ou uma manutenção e hegemonia ainda maior. Acho que essa é a expectativa. Perfeito. Só lembrando, o Dudu falou dos nossos especialistas, já está no ar, né, o podcast sobre a análise da convocação do Brasil, né, um panorama ali, eu e Leonardo Dulce, porque o Elcio Vaz está envolvido no Campeonato Paranaense Menino, que ainda não acabou, né, do trabalho no Atlético nessa parte. Podcast 29, então dá uma olhada aí no feed, tá bem legal. No 28 foi eliminatórias africanas, e eu também convido a vocês, se não escutou, o podcast 26, Rogério Ramos, preparador de goleiros da seleção do Paquistão, cara. Ficou muito legal esse episódio, dá uma conferida lá, se você ainda não conferiu. Então, passando aqui rapidinho a classificação, e a gente vai seguir a classificação, né? Tudo como a gente faz todo o podcast de vitórias sul-americanas. A Argentina lidera com 12 pontos. Na sequência vem Uruguai, Brasil e Venezuela com 7. O Uruguai fica na frente pelo número de gols feitos. Mesma coisa, Brasil para Venezuela. Colômbia é a quinta com 6 pontos. O Equador, com um asterisco, é o sexto com 4. Aí fecha a zona de classificação para a Copa. Sétimo é o Paraguai com 4 pontos. O Chile também tem 4 pontos, mas fica atrás pelo saldo de gols. O Peru tem 1 pontinho e a Bolívia não tem nada. Como falamos, né, Dudu? A gente vai passando pela classificação. Então vamos começar pela Argentina, 100% de aproveitamento, nenhum gol sofrido, né? Nenhum gol sofrido aí nessas eliminatórias. Vem com um grande retrospecto para 2 clássicos, né? Acho que desde que a Argentina ganhou a Copa do Mundo, com todo respeito às pessoas que a Argentina enfrentou, seja eliminatória, seja para amistosos, é o momento que o torcedor argentino quer ver. Pegar os rivais e mostrar, ó, eu sou campeão do mundo. Um jogo na Bombonera, outro jogo no Maracanã, que é muito significativo, né, para essa geração de Messi, depois da Copa América de 2021. Como que você vê a Argentina para esses jogos, assim, que há um ano, né, após a conquista da Copa do Mundo, são os maiores, principais dessa temporada, e acho que aquele jogo para mostrar, ó, eu sou campeão do mundo. Acho que o argentino está indo com esses jogos muito com essa alma, com essa vigória, né, essa esperança, e com certeza o torcedor do Boca, com o Maracanã ainda na garganta da final da Libertadores, para dar o troco na seleção brasileira. Exato, esse é o sarrafo mais alto que a Argentina vai enfrentar aí desde aquele duelo contra a França, lá no Catar pela Copa do Mundo. Como a gente costuma dizer, um ditado popular, né? Todo carnaval tem seu fim. Esse é o momento da Argentina, que agora é um confronto sério aí. Não que os outros ela vai levar na brincadeira, mas é todo aquele momento de frenesi, de campeão mundial. Se vir 2 lapadas aí de Uruguai e Brasil, aí já se situa dentro da competição. Acho que o Scaloni sabe disso, sabe da importância de sair aí, não digo com os 6 pontos, mas pelo menos com 4 seria já interessante, né, para se manter ali equilibrado, né, porque a vantagem, por exemplo, se você vence o jogo contra Uruguai e o Brasil, Uruguai e Brasil tem 7 pontos. O Colan, que se eu der uma olhadinha, eu tô olhando a tabela. A diferença de 5 pontos,
Então, se, por exemplo, a Argentina consegue ganhar de um adversário e empatar com outro, já segura eles mais abaixo dentro da tabela. Então, é muito importante também pontuar, além da questão anímica, né, como você citou, de mostrar que é o campeão do mundo, também na questão de tabela é importante para dar essa gordurinha e manter essa gordurinha em relação aos adversários. Em relação às convocações de Scaloni, né, alguns destaques. O maior deles, com certeza, a volta do Di Maria, que teve uma lesão muscular, a gente comentou bastante, né? É um cara que, apesar da idade, ele entrega muito na questão também de velocidade e de hierarquia para o time. O Messi mantido, né? A gente sempre comenta da questão física, né? Ainda mais agora ele no futebol norte-americano. Ele foi poupado aí em alguns minutos, né? Nos jogos das outras eliminatórias. Mas ele foi convocado, vai ter aí a sua minutagem, ainda mais nesses jogos importantíssimos que a seleção argentina vai ter, ele é uma peça-chave. Novidades na convocação, temos duas aqui destacadas pelo jornal Olé, o Pablo Mafil, que ele é espanhol, mas tem mãe argentina, então a FIFA deu ok lá para ele ser convocado, porque ele é lateral direito. E aí o Molina, que é o titular, beleza, mas os reservas estavam com problemas de lesão, tanto o Montiel quanto o Foyth, acho que é assim que fala. E aí o Mafeu, então, foi convocado, né, para essa data FIFA. E na outra lateral tem outra novidade, o Francisco Ortega, 24 anos, do Olympiacos, já defendeu a seleção sub-23 ali no pré-olímpico. E, né, na questão de lateral esquerdo, vem na vaga do Esquivel, né? Do Atlético, que não foi convocado dessa vez. Acredito que esses são os principais pontos, mas vou ter que deixar aquela pimentinha. Depois de tudo que vimos aí na Copa Libertadores, uma data FIFA aí de 2 jogos, vamos ter um jogo no Maracanã! E Hermancano, Salaf! Será que ele não merecia ser chamado nessa convocação, ainda mais que o Fluminense já ganhou a Libertadores e agora só vai pensar lá no Mundial? Hermancano, por acaso, é brasileiro? A gente queria, né? Mas jogaram essa pimentinha, né? E jogaram já alguém falou na festa mesmo, logo depois do jogo, alguém falou que merecia uma vaga na seleção argentina, numa entrevista ali. Eu lembro que algum jogador fluminense comentou isso, eu até pensei, mas Scaloni acho que quis manter essa questão de grupo, né? A gente sabe que tem essa questão do ciclo e o Cano é um atleta mais velho também. Isso pode pesar um pouco na convocação do Cano, mas é um nome que eu não duvidaria que aparecesse. Um nome aí que você comentou do Esquivel, mas a gente tem a ausência do Zapelli, né, que era um jogador que vinha também aparecendo nas outras convocações, também do Atlético, que não foi nessa convocação. E o Messi é engraçado, porque o Messi vem de um período de inatividade, né, que é algo raro, né, na carreira do Messi, justamente pelo formato que é o futebol norte-americano. A MLS está nos playoffs, o Inter Miami não se classificou, tanto que quem pôde acompanhar, né, teve até um amistoso, né, um jogo festivo de encerramento do ano, lá o encerramento do ano do Messi, foi basicamente esse o jogo, né, contra o New York City, porque o Thales Magno também estava lá jogando, e é isso, né, o Messi aí vem para esses 2 jogos, cara, estou muito ansioso, né, ainda mais eu que provavelmente estarei lá no Maracanã, então a gente fica aí estregando as mãos, foi reforçando, né, Uruguai na Bombonera no dia 16 às 9 horas da noite, e Brasil no Maracanã, terça às 9h30. Passamos agora para o outro lado do Rio da Plata, o Uruguai, que tem ele de volta, né? A gente falou tantas e tantas vezes, será que o Suárez vai voltar? Será que o Suárez volta? A gente ficou naquela questão, né? O Bielsa vai renovar. Dudu, a pergunta que eu faço para você é o quanto, principalmente esse clássico contra a Argentina, pesou, né, para esse retorno do Suárez. Até o Cavani estava cotado para voltar, mas acabou se lesionando, né, no último jogo do Boca Juniors contra o New Old Boys. Como que você vê aí a chegada desse Uruguai, vice-líder, tentando se solidificar, né? A gente já falou isso várias e várias vezes do Uruguai, né, que ganha um jogo, outro aí nas eliminatórias. Como que você vê aí o Uruguai chegando para esse clássico na Bombonera e também para um jogo, um dever, né, de vitória contra a Bolívia, que é comandado por um brasileiro, que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, acredito que o peso desse duelo contra a Argentina existe, porque além da questão de ser o clássico, a gente já falou da questão da classificação, então olhando pelo lado uruguaio, são 5 pontos de diferença. Se você consegue uma vitória fora de casa, já cai para 2. O adversário vai ter um duelo difícil contra o Brasil, você teria um duelo acessível contra a Bolívia. Então seria uma oportunidade real do Uruguai assumir a liderança das eliminatórias em caso de uma data FIFA 100%.
Então, acredito que você trazer um jogador da hierarquia do Suárez é importante para manter o grupo coeso. E vamos combinar, né, só? Ele está entregando o futebol. Não é apenas uma questão de ser o nome do Suárez. Ele, nesse momento, está fazendo gols importantes pelo Grêmio, contribui bastante. Tive a oportunidade de acompanhá-lo fotografando lá no Couto Pereira. Ele não fez gol naquela oportunidade, mas se movimentou bastante, fez uma assistência. Apesar do time não ter trabalhado muito para ele, não. Fica cornetinha para os caras do Grêmio. Mas é um cara que tem esse poder e está entregando, né? Apesar de ter, né, às vezes, algum desgaste, que é comum com o passar da idade, mas é um cara que acho que vai ser muito importante nessa questão de você ter ali uma referência. E vai ser interessante para a gente ver, né? Porque se a gente vem destacando aí a questão do time ter jogado coletivamente, né? A gente até... Eu lembro que na eliminatória, na rodada FIFA passada, a gente citou também a questão do Darwin Nunes ser no comando do ataque. Fez apresentações interessantes, especialmente contra o Brasil. Então, com a chegada do Suárez, aí eu quero ver como é que o Bielsa vai fazer isso. Será que ele teria já credencial para ser o titular no jogo contra a Argentina? Porque se a gente analisa que esse jogo contra a Argentina é o mais importante dessa data e por isso o Suárez pode ter sido chamado, será que ele pegaria uma reserva logo de cara? Então, essa é uma questão interessante para a gente ver o comportamento do Bielsa em relação a isso. Se a gente falou, por exemplo, no caso da Argentina do Cano, o Scaloni vai priorizar manter aí a sequência do grupo. Como será que o Bielsa pensa em relação a isso? Acho que esse é o ponto interessante para a gente ver, pensando na questão de manter esse grupo, né, coeso, ao mesmo tempo que vai ser um duelo que pode ser um divisor de águas aí para a equipe uruguaia na competição. Pois é, interessante, né, pensar como que vai ser a estratégia dele, né, para esse jogo contra a Argentina. Como disse, contra a Bolívia é basicamente obrigação, né, o Uruguai passar o sarrafo, né, e tem time para isso, tem potencial, ainda mais que vai ser no centenário, mas vamos ficar muito de olho. Esse jogo aí, Uruguai, Argentina, Uruguai, no caso, na Bombonera, é daqueles que, cara, não pode perder. Né, tem a complicação, né, que vai ser no mesmo horário ali do jogo do Brasil, mas, cara, bota a segunda tela, dá um jeito, porque não dá para perder esse jogo, cara, pelo amor de Deus. O jogo é tão importante que os caras conseguiram tirar do Monumental de Nunes, né? Não, a gente sabe, quando a Argentina bota no jogo na Bombonera, historicamente, é aquele jogo para dar pressão. Vamos lembrar, eu não lembro ao certo, mas o último jogo da Argentina na Bombonera, se eu não estou enganado, foi aquele contra o Peru para a eliminatória de 2018, que a gente já estava no fio da navalha, né, que se perdesse o jogo ia se complicar, precisava ganhar urgentemente, e vai lá e fica no 0-0, né, um jogo muito tenso, muito dramático, o Peru ainda quase ganha no final, e aí a Argentina vai para a Copa direto, graças a Messi, né, aquela capa emblemática do Olé, né, Lionel Messi ex-argentino, depois do milagre de Quito, né, 3 gols na altitude, Messi colocando a Argentina na Copa do Mundo. Então, cara, quando joga na Bombonera é porque é o jogo, cara, é o jogo. Então, galera, dá um jeito, 2 telas, um jogo do Brasil na TV, ou Uruguai e Argentina no computador, não dá para perder esse jogo. Olha só, eu vou te dizer, hein, dado o momento da seleção brasileira, eu acho que eu vou de tela única nesse jogo. Pode ser tela única, né? Ou na TV principal da Argentina e só para ver o Brasil, né, Dudu? A gente tem que analisar, a gente tem que lembrar, nós vamos analisar os jogos do Então, na tela, bota o Uruguai e Argentina na tela 1, na tela 2, bota Chile e Paraguai. Enfim, vamos seguir aqui a nossa jornada pelas seleções. O Brasil é o terceiro, a gente falou do Brasil no podcast 29, porém, já deixa aqui uma observação, né? Hoje, na segunda-feira, foi anunciado o corte do Ederson, né? O Ederson acabou se lesionando na partida contra o Chelsea. No final do jogo, né, o Rodrigo Lasmar deu mais detalhes, porque quem viu o jogo, o Ederson jogou até o final, né? Não fez muito sentido, assim, na hora que saiu a notícia, mas o Lasmar deu mais informações e o Bento, do Atlético, foi convocado. E também fica aqui a observação da coletiva do Arteta, né, técnico do Arsenal, falando que não entendeu meio direito a convocação do Gabriel Jesus. Né, a gente comentou isso no podcast 29, Gabriel Jesus está lesionado. Eu achei que tinha ido com aquele aval do departamento médico do Arsenal, ele vai voltar até o dia do jogo. Aparentemente não é bem assim, o Arteta está preocupado, até porque tem a sequência de temporada, o Arsenal tem o Boxing Day, aquele final de ano da Premier League. Cara, eu tô preocupadíssimo com isso, até porque comentamos nos outros podcasts a preocupação de você ter atacantes que nunca jogaram pela seleção, né? Que é o caso,
se a gente for ver, de João Paulo, Paulinho e Endrick. Enfim, é assunto para a gente ver, né, como que será o trabalho com o Gabriel Jesus. Agora é hora de falar de sensação. Agora é hora de ir para Maturim, a casa, o coração pulsante das eliminatórias sul-americanas em 2023, porque a Venezuela vai ter um jogo crucial contra o Equador na quinta-feira. Né? A gente já tinha tocado nesse ponto, que é aquele jogo é a prova viva, né, Dudu? É a hora que a Venezuela mostrar. A gente chegou aqui, a gente vai brigar por cima, a gente não vai estar brigando pela vaga na Copa porque aumentou as vagas, não. A gente está com uma geração massa, a gente está com um time encaixado, o Fernando Batista está dando uma cabeça genial para esse time. E depois tem um jogo contra o Peru fora, né? O Peru ele vai nos detalhes de como vai ser o jogo do Peru contra a Bolívia. Mas como que você vê aí a Venezuela, que busca manter, né, esse embalo de 3 jogos sem perder nas eliminatórias, né, vem de uma vitória magnífica contra o Chile e pega o Equador agora, né, nessa disputa ali direto na vaga debaixo dentro do G6 das eliminatórias sul-americanas, para se manter, né, firme e forte. Bom, é uma data FIFA crucial, cada jogo pelo seu motivo. Esse confronto contra o Equador você contextualizou perfeitamente. Acredito que é a questão da afirmação em relação ao adversário que, com certeza, em caso de um triunfo venezuelano, é um adversário direto. Assim, então, você vencer esse confronto dá ainda mais moral para o seu objetivo de se manter ali no topo das eliminatórias até o final. E o outro jogo contra a seleção peruana se você for numa perspectiva mais pé no chão, mais no objetivo de evolução ao longo do ciclo, porque a seleção peruana é uma equipe que no momento está aí na penúltima posição, né? Não pega nem repescagem. Então, assim, para mostrar que você está distante desse contexto que historicamente afligiu a seleção venezuelana. Então, cada um desses confrontos tem a sua particularidade e acredito que é interessante para a Venezuela aí buscar os pontos necessários. Claro, contra o Equador, dada a questão, né, de ser uma equipe também qualificada, você, se por um acaso conseguir um empate, não é de todo desespero, mas uma vitória seria fundamental para essa questão moral, né? Mas daí contra o Peru, eu acredito que seria um pouco mais, uma pressão um pouquinho maior em relação à vitória. E dentro da convocação, acredito que o principal ponto é a manutenção dos atletas, né? Teve uma reportagem do site vinotinto.com, 27 dos 28 atletas foram mantidos. Aí, a princípio, eles só tiraram um atleta, que foi o Joseph Martinez, que também estava lá no Inter Miami, né, no futebol da MLS, e aí acabou sendo dispensado, está sem clube aí, aparentemente, pelo que a notícia nos conta. Então, 27 dos 28 atletas mantidos, então a base já está formada, acredito que esse é o principal ponto. A ideia de jogo do Fernando Batista também, né, já está na cabeça dos atletas, né, os resultados de desempenho mostram isso. Então, é a data FIFA para a Venezuela se consolidar ali naquele setor de cima da tabela e até abrir vantagem em relação aos demais adversários. Porque quanto mais em cima tiver, mais longe de escapar essa vaga na Copa do Mundo tão sonhada, né, para a seleção venezuelana e para o povo do país. Passo a passo, a Vinotinto vai construindo uma grande história, né? Eu até achei estranha essa ausência de Joseph Martinez, né? Porque é um jogador assim muito forte, né, da seleção, né? Enfim, o Fernando Batista prefere não contar com ele. Vamos ver, né? É engraçado, você falou do jogo contra o Peru. Se fosse qualquer eliminatória, Peru e Venezuela, ainda mais depois do Brasil e Argentina, era aquele jogo que ninguém ia assistir. Jogo que fundo de tela, fundo de troca de passes, né? Aquelas TV da Globo, enquanto o pessoal está analisando a coletiva no Maracanã. Não, mas dessa vez, principalmente por essa fase, eles ganham um aspecto muito importante e também pela fase do Peru, né? Mas essa fase do Peru acho que é o que a gente mais engloba, né? A gente trabalha mais, a gente tem essa visão na seleção peruana mais forte, né? Por conta desse momento que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Né? Um abraço para o nosso ouvinte Ricardo Galera. Então, antes de passar à frente, né, para as pessoas que estão fora, vamos falar ainda de quem está dentro do G6, passando para a Colômbia. Colômbia que vai encarar o Brasil e depois tem um jogo contra o Paraguai, né? 2 jogos aí um pouquinho complicados para a seleção colombiana, que vem aí com 3 jogos sem vencer, é um peso, né?
Até como comentamos no último podcast que gravamos, né, Dudu? O jogo contra o Equador foi um jogo muito bom da seleção colombiana. Vem com o próprio drama do Luiz Dias. Eu quero ver como que isso vai repercutir na cabeça da seleção. Para quem não acompanhou, Luiz Dias teve os pais sequestrados. Graças a Deus, os dois já foram libertados, mas foi um drama do jogador. Vamos ver como isso vai impactar, né, no ambiente nacional. Jogo importantíssimo contra o Brasil em Barranquilla e depois um jogo importantíssimo contra o Paraguai em Assunção, né? O Paraguai que tenta aí galgar. O que você viu de diferente aí nessa convocação da Colômbia? O que a seleção cafeteira vai fazer aí para tentar se firmar, né? Porque até agora a Colômbia é uma incógnita dentro dessa eliminatória. Exato. Muita oscilação por parte da seleção cafeteira, que os números não mentem para nós, né? 4 jogos, 1 vitória, 3 empates. Tá invicta, beleza, mas 3 empates aí mostra muito bem, né? A questão de como a Colômbia tem oscilado nessas eliminatórias. Confronto em casa, né, um pouco difícil. O Brasil também, como a gente já comentou, e os nossos analistas também enfatizaram aí a importância de você recuperar na questão das eliminatórias. Então vai ser um confronto difícil para a equipe colombiana em casa. E esse confronto contra o Paraguai é importante se a gente observar aí 2 pontos separam as equipes na tabela, né? O Paraguai buscando aí a ascensão dentro da tabela, né? Então, é um confronto perigosíssimo, uma data FIFA perigosíssima para a equipe da Colômbia. É importante para a equipe tentar pelo menos uma vitória, porque senão pode se complicar, pode cair de patamar ali na disputa dos grupos, né, daquele grupo mais acima, tem o grupo intermediário, aquele mais para baixo. Pode ser que dê uma escorregadinha e complique essa questão para a sequência aí do certame. Com certeza, essa questão do Luiz Dias vai ser muito pautada, né? Porque, querendo ou não, o pai sequestrado 12 dias é algo assim que mexe muito com a cabeça, né? Não sei como isso pode afetar, né? Deve ter algum trabalho psicológico a respeito, mas obviamente que isso acaba interferindo a pessoa, né? Não é algo corriqueiro de se acontecer. Então, a gente espera que ele esteja bem, né? Agora que o pai já foi, né, resgatado, já está de volta ao seio familiar, né? E a gente vai ver como que vai vir essa Colômbia. Na convocação, tem uma novidade aí. Alguns aí do nosso Rio Grande do Sul, quando olharam, até acharam esquisito. Mas ele foi convocado. Campaz, aquele mesmo do Tolima, contratado pelo Grêmio, que aqui não ornou muito bem no futebol gaúcho, não fez aí aquela apresentação que se esperava dele, né, em relação ao Tolima. Ele foi emprestado pelo Grêmio ao Rosário Central e lá, em 37 jogos disputados pelo clube argentino, marcou 7 gols e deu 7 assistências. Então ele está num momento muito bacana com a camisa dos Canachas, né, como é o apelido lá do Rosário Central. E a grande novidade, ele voltou a ser chamado aí após quase 1 ano e meio. Foi na metade de 2022, até o jornal AS da Colômbia cita que foi um técnico interino que chamou ele, o Cárdenas, na oportunidade. Mas agora ele está reintegrado aí após esse bom momento no Rosário Central. Não sei se ele vai ganhar uma minutagem durante o jogo, ou quem sabe, às vezes no confronto contra o Paraguai pode chegar chegando, né, como titular, mas é uma novidade importante até pela retomada do bom futebol que ele vem apresentando no Tolima. Parece que lá no Rosário Central tem dado uma chance aí para essa convocação. Vamos ver como vem a seleção cafeteira, mas é fato. Das seleções que a gente analisa aqui, né, todos têm o seu confronto de importância, mas esse pode ser um duelo. A seleção colombiana vive 2 duelos importantes para ver em que lado da tabela que ela se encontra. Vamos ver se a síndrome de 2 caras da seleção cafeteira vai parar, né? Vai parar, vamos ver se ela vai firmar ou para um bem ou para o mal, né? Isso fica um ponto aqui para a gente observar. E vamos agora também passar para o Equador. O Equador que fecha o G6 no momento, a gente sempre enfatiza, né? O Equador que perdeu 3 pontos, começou com menos 3, vem galgando e conquistando espaço, agora está na zona de classificação, que é onde a gente imagina a seleção equatoriana dentro das eliminatórias da Copa do Mundo, e também vai ter 2 duelos aí muito interessantes, né? O duelo contra a Venezuela, que nós falamos aqui anteriormente, e depois pega o Chile, né? Também tem que ver como que o Chile chega. Mas, Dudu, como que você enxerga o Equador, né? Como você viu essa nova convocação da seleção equatoriana, né? Para essas partidas aí, para a equipe se firmar dentro das zonas de classificação para a Copa do Mundo,
né, um jogo interessantíssimo contra a Venezuela e também uma partida em casa contra o Chile, que até pela fase da seleção chilena chega a ser uma obrigação a Latri sair com a vitória. Exato, né? Uma pressãozinha aí para cima de Latri. É claro que o futebol que a equipe vem apresentando nos últimos anos é bem, né, mais convincente que a equipe chilena, por exemplo, né, no caso do segundo jogo. Mas esse confronto contra a Venezuela é complicado, é difícil. A gente já citou do lado venezuelano a importância. E do Equador, como eu disse anteriormente, é a questão de tirar esse asterisco de uma vez, né? De pontos perdidos e tal, para se consolidar lá na parte de cima, que é o que lhe interessa, ainda mais se a gente for pensar que, por exemplo, Uruguai, Argentina e Brasil se enfrentam, né? No caso, a Argentina enfrenta os dois, né? Então, um vai tirar ponto do outro. Caso o Equador faça uma data FIFA consistente de 4 a 6 pontos, pode ser interessante para a equipe já ficar bem mais próxima ali da parte de cima da tabela. Tá contando aí com um bom futebol da Argentina, porque se a Argentina ganha os 2 jogos aí, já ajuda bastante a seleção equatoriana nesse sentido. Em relação às convocações, a ausência do Pervis Estupinha continua, porque ele está lesionado ainda, né? Então é uma ausência importante, já que na primeira data FIFA ele foi um grande destaque lá pelo lado esquerdo do setor ali da equipe equatoriana, né? Aquele jogador que veio do futebol polonês, o John Yeboah, que ele já até citou, que, né, tinha sido a primeira convocação dele, foi chamado de novo, então agradou a comissão técnica equatoriana. E outros destaques aí da convocação ficam para os 2 jogadores da LDU. A gente tem que lembrar que o Equador tem a LDU campeã da Sul-Americana, a Liga, né? Campeã da Sul-Americana. Então, uma competição aí que notabilizou mais uma vez o futebol equatoriano como um cenário em ascensão e consolidação dentro do futebol sul-americano. E 2 jogadores aí foram chamados, o meio-campo Oscar Zambrano e também o zagueiro Leonel Quinones. Então, além do Del Valle, que já vem se notabilizando como um fornecedor de peças aí para a seleção equatoriana, aí ficou o destaque para essa LDU campeã da Sul-Americana, que tem os seus representantes. Então, para a seleção equatoriana, o ideal seria, então, de 4 a 6 pontos aí, para mostrar que a equipe não depende mais desse asterisco dos pontos perdidos no começo da competição. Para se firmar cada vez mais, né, dentro da zona de classificação, né, tem um duelo direto, vamos observar. Também, Venezuela e Equador é outro que você pode circular, e como já salientamos, é horário exclusivo, né, 7 horas, não tem nenhum jogo novo, não tem Brasil, não tem Uruguai, não tem ninguém. Dá para assistir numa boa ali antes do jogo do Brasil. Quem está dando, pode ter até passado mais rápido, mas eu tenho certeza que agora a gente vai começar a zona do bombardeio, onde a chicote canta, né, a sandália vai fumar. Vamos lá agora para o Paraguai, que a seleção queria para repescagem no momento. O Paraguai tem um duelo importantíssimo contra o Chile, importantíssimo, com letras garrafais, e depois pegar a Colômbia, né, nesse jogo que a gente já citou. O Paraguai aí que vem na sua segunda data FIFA, né, sob o comando do seu novo treinador, Daniel Garneiro. E como que você vê aí a Albirroja tentando, né, vamos dizer assim, subir na classificação, né, conseguiu tirar, né, a sina da primeira derrota, da primeira vitória, né, ganhou da Bolívia, né, o gol do Sanabria. Como que você vê o Paraguai chegando aí, principalmente esse jogo contra o Chile, né, fora de casa, que é muito importante, né, para o Albirroja seguir, né, conseguir se encaixar até abrir distância para a parte de baixo da tabela e tentar mirar essa vaga direta na Copa do Mundo. Bom, acredito que aí é o grande desafio da seleção paraguaia, que não é só vencer, é vencer e convencer. Porque a gente tem que lembrar, beleza, 1-0 contra a Bolívia, criou chances e tal, mas, 1-0 contra essa seleção atual da Bolívia, apesar do triunfo, se esperava um pouquinho mais da seleção paraguaia. É óbvio que o Garneiro está chegando agora, né? Agora ele já consegue dar um pouquinho uma cara na convocação, e eu já vou citar por quê. Mas é interessante que o time agora ganha uma identidade para conseguir esses pontos. E logo nesse óleo quente aí dessa frigideira que vai ser esse confronto contra o Chile. E esse vai ser um duelo importantíssimo, briga de foice, porque em caso de derrota de uma das equipes, pode ser a consolidação de uma eliminatória desastrosa. Porque para você recuperar contra adversários que não são diretos, é complicado. Então o Paraguai sabe da importância, assim como eu acredito que a seleção chilena também, sabem da importância desse momento
para a seleção, para o futuro, né, do calendário aí da seleção paraguaia. Pensando nisso, o Garneiro chega agora, beleza, precisa aí, né, de um pouco de confiança, de alguns atletas de referência aí para sua equipe. O que ele faz? Dos atletas locais, porque eles dividem, né, alguns times entre atletas que jogam fora e outros atletas locais, de 6 jogadores, 5 do Libertad. Então o cara falou assim, vamos nos conhecidos aqui, né, que tá bom, esses caras já conhecem o meu estilo de trabalho, e um deles, obviamente, se destaca dos demais. Oscar Taquara Cardoso, 40 anos, o comando do ataque. Já lhe digo, hein, não sei como é que tá na questão física, mas mesmo baleado é melhor que o Ávalos. Então a gente já parte desse princípio, né? Mas se a gente olhar as estatísticas dele, as estatísticas na temporada, a princípio, pelo que a gente conseguiu apurar aqui, são 22 gols em 45 jogos pelo Libertad na temporada. Então, assim, são números interessantes. E um cara desse, pelo menos estando ali no elenco e podendo entrar ou começando, acredito que não comece como titular pela questão física, né? Mas só dele estar em campo em um duelo como esse contra o Chile, já passa um pouco de hierarquia para bater de frente com a equipe chilena nesse confronto fora de casa. Então, assim, é uma rodada essencial para o Paraguai, né? A gente vai falar do Chile, que também vai ser essencial para ele. Esse confronto vai ser um divisor de águas das equipes. Então, assim, eu acredito que o Garneiro, sabendo disso, optou por trazer alguns jogadores que ele conhece aí para dar uma mesclada com aqueles que já vinham sendo convocados. Inclusive o Sanabria mantido aí, né, para a alegria do meu host, Gabriel Sal. E o Alves também, para a alegria do meu Mr. Sudaca, do Nobre, né? Gabriel Alves segue na seleção paraguaia, no desespero de muita gente. Inclusive, eu vi alguns comentários nessa convocação do Cardoso, algumas pessoas questionando justamente com o Alves, mas o Alves não está numa fase merda. Eu falei, pô, mano, né? Sacanagem. Mas acho muito curioso esse ponto, né? Muitos atletas do Libertad, né? O treinador, o Daniel Garneiro, era o treinador do Libertad, né? Até ter chamado para a seleção paraguaia, ou seja, óbvio que já era aquele climinha, como se o Diniz levasse 5 jogadores do Fluminense agora nessa convocação, né? A gente está acostumado a ter 2, né? O Nino e o André, vai chamar Ganso, John Kennedy, tudo ia dar um burburinho. Então, se o Paraguai fracassar nessa data FIFA, já tem até o bode expiatório onde o pessoal vai pegar no pé. Pode ter certeza. E vai lá, mas só chamou os caras do Libertad, tem que chamar os caras do Olímpia, não sei o que, do Cerro. Enfim, o povo já tem onde protestar, aonde dar aquela cornetadinha. Os do Cerro devem estar mais pistola, né? Porque o do Olímpia ainda foi um. Agora do Cerro não foi nenhum, não. Voltando, né? Porque isso já tinha acontecido na primeira data FIFA, né? Na primeira convocação dos jogos contra o Peru e a Venezuela, o Cerro Porteño não teve nenhum convocado, né? Foi na última data FIFA que o Garneiro levou e agora leva esse comboio aí do Libertad para tentar sucesso no Chile. E vamos para Santiago, terra do Pan-Americano. Você já até ressaltou nossa abertura, né? Do quanto que o Pan-Americano mexeu com alguma seleção aí. Seleção que ficou com a medalha de prata. A gente até comentou isso lá no começo, né? Que o Chile estava priorizando muito esse Pan-Americano por ser disputado em Graça, né? Na primeira convocação, para quem se recordar, foram mais de 50 nomes convocados, uma grande lista do Chile e do Vila Rova para essa data FIFA aí de setembro, né, no caso, para a estreia nas eliminatórias. Agora o Chile, após a medalha de prata, chega aí para um jogo essencial contra o Paraguai, dentro de casa. Se o jogo contra a Venezuela fora também era um jogo essencial e a seleção chilena acabou fracassando, tem esse jogo agora mais que importante, porque as duas seleções estão com a mesma pontuação, e dependendo dos resultados também vai para um duelo direto contra o Equador, né? Como que você vê aí o Chile, né? A gente até viu, eu até te mandei um meme que volta e meia aparecem uns memes sudacas, para mim eu sempre caminho para o Duno Nobre. Era Chile se demitisse o Berizzo na próxima, em breve, e aí tá o Arthur Vidal, né? Levantando a taça da Copa do Mundo. Enfim, como que você vê a seleção chilena, como você vê La Roja chegando aí para esses dois confrontos nessa data FIFA de novembro? Rapaz, ele tem que voltar de lesão, né? Senão não vai rolar. Mas, cara, engraçado, né? Esse Pan-Americano caiu como uma luva para esse time do Chile, né? Porque a gente sempre comentava, poxa, o Chile tá muito velho, não tem renovação, a renovação é triste. Aí vem o Pan-Americano, uma oportunidade aí de ter atletas jovens aí disputando, e não é que o Chile consegue uma medalha de prata, e aí eles não perdem tempo. Aqui nessa convocação,
são 6 nomes já convocados aí pelo Berizzo para esses duelos. Felipe Loyola, César Pérez, Vicente Pizarro, Alfred Canales, Maximiliano Guerreiro e Damian Pizarro. Temos o Vicente Pizarro e também o Damian Pizarro. Então, interessante aí que o Chile conseguiu, através de uma competição que ele era obrigado a, né, ter ali um time, que é o mais sede, como é que vai deixar, né, de ter um time no futebol, acabou achando peças importantes após a boa campanha e pode ser o start para essa renovação aí que a gente tanto pegava no pé a respeito do Chile. Quem sabe essa gurizada do Pan-Americano ganhando um pouco de cancha pode se dar bem. O problema é esse, é que a data FIFA escolhida, né? Claro, eles não esperavam, né, a campanha e tal, a medalha de prata. Mas esses guris vão ser inseridos, como eu falei, numa frigideira com óleo queimando, né? Que é esse confronto contra o Paraguai, que assim como no caso da Albirroja, só a vitória interessa a seleção chilena, porque eles estão com o mesmo número de pontos. Então quem vencer já abre 3 do adversário ali, pode ser determinante na busca aí por uma última vaga ou por uma disputa de repescagem. Apesar desse incremento dos guris, que é uma coisa muito positiva, chama atenção também, né, as ausências. Então a gente já tem o Vidal ali, que já vem com a lesão desde o jogo contra a Colômbia, o Cláudio Bravo, mais uma vez não chamado, né, um cara referente, e agora vem a questão do Charles Arangue, jogador do Internacional, e alguns torcedores colorados ficaram na dúvida a respeito do porquê que não foi convocado. Se é por desgaste muscular ou se foi opção do Berizzo. Os colorados torcem para ser um desgaste para ser uma opção do Berizzo e não um desgaste muscular, né? Pelo que eu apurei, parece que ele chegou a jogar contra o Palmeiras um tempo e aí saiu no intervalo. Então fica a dúvida aí. Se for por lesão, né? Mais um problema aí para o Berizzo montar essa seleção. E por outro lado, se não for, aí fica o questionamento. Num jogo como esse importante, será que a presença do Arangues não poderia fazer a diferença, né? Então, assim, apesar de não sabermos o motivo, é uma ausência importante pelo histórico aí do Arangues dentro da competição. Mas vai ser interessante aí. Vamos ver se essa gurizada medalha de prata aí ganha alguma chance, né? E como que o Chile vai lidar com essa partida decisiva. Cara, esse vai ser um jogo fundamental para a sequência das eliminatórias, para a gente ver qual das duas será a decepção das eliminatórias sul-americanas. Acho que passa muito por aí. Uma das duas que vai estar no nosso top 5 decepções, né? Que a gente sempre faz, né? Depois da data FIFA, com certeza aí quem tropeçar, quem vai ser lá, vai estar lá. Acho que o Chile muito mais, né? Por jogar em casa, o time tem muito mais obrigação, digamos assim, de ser gostado positivo e tentar jogar para longe essa crise. Vou ficar de olho na rua. Esse ponto que você falou da renovação é muito interessante, né? Sempre foi um ponto que a gente trouxe aqui em relação à seleção chilena que faz muita falta. E agora vamos para o Peru. A gente está chegando na rabeira, né? Um pontinho, nenhum gol feito. Já virou sátira de propaganda de motel, inclusive, né? Caminhei isso pro Dudu Nobre esses dias, um motel de Lima fazendo a promoção, né? Se o Peru não marca, né? O jogo contra a Argentina, no caso, foi no mesmo dia, você vai marcar o gol. Então, daí tinha lá quanto que eram os valores, o que tinha de brinde. Sensacional, né? A criatividade do povo. Peru, que a gente era a nossa aposta, né, de troca de seleção, até com um candidato muito peculiar, e o candidato, no caso Ricardo Gareca, teve que dar uma entrevista coletiva pedindo apoio por Reynoso, uma situação completamente bizarra. E se a gente está falando, né, que o Chile e Paraguai é um confronto direto, o Peru também vai para o confronto direto do Desesperados, na Bolívia, né, o jogo contra a Bolívia, no clássico da região, precisando da vitória, mesmo sendo fora de casa, né, porque querendo ou não, por mais no momento da Venezuela, um jogo contra a Venezuela em casa ainda é uma questão teoricamente alcançável para o Peru. Né? A gente imagina assim, né, que se o Peru ganha da Bolívia fora de casa, chega para esse jogo com a Venezuela muito embalado. Né? Ainda mais o Reynoso, que precisa se mostrar, né? Porque se ele fracassar nesses 2 jogos, eu duvido que ele coma a ceia de Natal na Federação Peruana de Futebol. Né? Aquela musiquinha lá que você cantou da outra vez já tem nome e lugar reservado, né? O bilhetinho do amigo secreto já vai ser riscado, sai o Reynoso dentro do Gareca. Enfim, como que você vê aí a seleção peruana lá, bicolor, chegando para essa data FIFA com jogos, vamos dizer assim, alcançáveis em teoria, mas que mostram cada vez mais, principalmente o jogo contra a Venezuela, que a distância é muito grande.
Não, primeiro que nessa tua introdução aí você quase me derrapa 2 vezes, né? Primeiro, motel no Peru fazendo promoção. Então, tipo, se o Peru não marca, o teu Peru vai marcar. E aí agora, amigo secreto, a ceia de Natal. Quem que vai comer o peru do Peru? Aí tu me quebra. Igor Rodrigues do Sport TV gostaria muito de estar ouvindo aí. Vamos encaminhar o programa. Ele vai ouvir, ele tem que ouvir. Como diria João Rai, um abraço para Igor Rodrigues, que é o nosso ouvinte, né, que escuta o Conticast, né? No caso do Beijando Viúva, um abraço para o João Rai, que também está aqui no Conte Verde. Com certeza, esse é gente nossa. E agora falando da seleção peruana, né? A grande questão é essa, né? O Reynoso continua. Apesar de tudo, apesar do início ruim, né, da questão da seleção peruana, tanto na questão de pontos quanto no desempenho, né, a gente percebe que há problemas, né? Então, fica o questionamento, né? Imagina o constrangimento do Gareca de ter que ir a público defender o Reynoso, né? Tipo o Silvio Santos na eleição de 89, falar vota no Correia que você vai estar votando em mim, né? Tipo a mesma situação, assim, muito, muito constrangedor. Agora é hora, né? Se a gente até comentava, assim, né, no caso da Venezuela, né, que esses jogos, assim, antigamente eram vistos como, vai ser um jogo ruim só para passar um tempo, né? No caso da seleção peruana, Bolívia e Venezuela, seria confrontos diretos em outras eliminatórias, né? Nessa não, nessa apenas a Bolívia. Contra a Venezuela vai ser um confronto, acredito que muito difícil para a seleção peruana, mesmo jogando em casa, pelo fato que a gente já tinha comentado, que a seleção peruana não vinha mostrando um repertório ofensivo que pudesse surpreender os adversários, jogava muito reativo. Então, assim, esse é o grande desafio da seleção peruana nesse sentido. Quanto à questão da convocação, temos, assim, muitas mudanças, né? O grande destaque, já que a gente falou de competições continentais, Paulo Guerreiro, né? O centroavante aí que foi campeão da Sul-Americana com a LDU, né? Com certeza, independente do que acontecesse, seria convocado, porque é o referente, né? Mas chega com essa moral. A questão é a bola chegar até ele para que ele possa definir as jogadas, porque ele tem condições de fazer gol, né? Mas o meio-campo tem que colaborar. Então, assim, o Peru tá no fio da navalha, cara. Se não consegue aí fazer, né? Contra a Bolívia, acredito que até ganhe, porque, né? Ou é um adversário mais complicado, mas, tipo assim, se não der uma resposta contra a Venezuela, pelo menos um jogo mais competitivo, realmente o amigo secreto do Reynoso vai ser aquele inimigo secreto, né? Já vai, pega a barca aí e já vai passar o ano novo, sabe lá onde, né? Mas na seleção peruana que não fica. Vai ser só com a família, né? O amigo secreto do Reynoso vai ser só com a família. No trabalho não vai ter. Sinto muito, Reynoso. Não vai ganhar, né? Já que a gente falou de Peru e tal, não vai ganhar o Chester da firma. Não vai ganhar a cesta da firma, né? Não vai ter firma para dar cesta, a não ser que alguém contrate o Reynoso em um mês. Né? E fica aqui esse detalhe, né? Que além de vencer, o Peru precisa fazer gol. Né? O Motel se baseou nisso para fazer aquele grande comercial, né? Então falta o gol. O Peru ainda não marcou gol nessa eliminatória. E a gente vai para quem trouxe a grande novidade dessas eliminatórias sul-americanas, para essa data FIFA de novembro, que é a Bolívia. Agora é de Antônio Carlos Zago. Aqui em Curitiba, o pessoal teve muita dó da Bolívia, né? Porque a passagem do Zago no Coxa realmente foi bem complicada. Ao contrário do que foi no Bolívar, né? Um treinador de muito prestígio, né? Na equipe de La Paz. Teve uma grande passagem, campeão do Apertura de 2022. Chega para tentar novos rumos, né? Alaverde, após a saída de Gustavo Costas, né, que tentou ainda fazer um processo, mas não deu certo, né? 4 derrotas seguidas. Eu ainda sigo achando que foi muito duro, por conta da tabela que a Bolívia pegou, né? Com o Brasil, a gente não jogou de cara, né? Até fez um jogo melhor contra o Paraguai, também contra o Equador, né? Perdeu com um gol no finalzinho. Enfim, como que você vê essa Bolívia chegar comandada pelo Zago, que chega aí para esses duelos contra o Peru e contra o Uruguai, nessa pedreira também contra o Uruguai no Centenário? O que você viu aí já do Zago mexendo na seleção boliviana para esses 2 jogos, né? Tem muita gente do Bolívar, né? Puxando um pouco do gancho do Garneiro. Como que você vê aí, Dudu, essa seleção boliviana que tenta, se a gente está falando que o Peru quer um golzinho, a Bolívia quer 1 pontinho, por que não 3, ou por que não 6? Acho que
Porque se conquistar 6 já ganha uma estátua lá, né? Porque ganhar no centenário é complicado, né? Mas é isso. Na situação atual que a Bolívia se encontra, cara, com 0 pontos, numa situação difícil, com certeza a tabela interfere, né? São adversários difíceis, né? Agora vai ser um confronto teoricamente direto contra a seleção peruana e outro contra o Uruguai lá no centenário. A gente imagina que vai ser um confronto difícil para a seleção boliviana. Mas já que está nessa situação tão difícil, eles tentaram criar um fato novo com a chegada do Antônio Carlos Zago, um cara que, como você falou, trabalhou lá no futebol boliviano. É um cara que pode trazer algumas ideias novas, né? Aqui no Coritiba realmente não foi bem, mas teve uma passagem muito boa, por exemplo, pelo Red Bull Bragantino, subindo a equipe de divisão. Então é um cara que tem experiências, que pode tentar dividir aí com a gurizada. Mas, sinceramente, não vejo muitas esperanças, Salaf. Apesar de trazer, igual você falou, homens de confiança do Bolívar, né? Acredito que seja importante até para ele sentir um pouco o clima. E a gente também tem que lembrar que o Bolívar fez uma campanha bacana na Copa Libertadores, chegando até as quartas de final, eliminando o Atlético em Curitiba. Então, é algo que deve ser notado também. Só que a situação é um pouco complicada. Eu acredito que, né, nesse jogo contra a seleção peruana, é em casa, né? É em La Paz? Então, sendo em La Paz, pode ser a oportunidade do time buscar a primeira vitória. Né? Já que, provavelmente, né, com a manutenção do Reynolds, a seleção peruana não vai conseguir atacar, eu acredito que o time possa conseguir a primeira vitória. E conseguindo, hein, vai jogar a seleção peruana entre os leões na lanterninha. Acredito que possa ser possível, sim, esses primeiros 3 pontos. Agora, mais do que isso, acredito que seja exigir demais, né, da seleção boliviana. Né, e espero estar errado, mas o cenário não é muito animador, apesar desse fato novo. Eu acho que a grande missão do Zago nessa data FIFA é esse jogo contra o Peru, né? Acho que seria pro Costas da mesma forma, mas tem esse fato novo. Acho que é um ponto aí que o treinador brasileiro precisa pensar muito bem, né? Essa vitória contra o Peru em casa é crucial, assim, até pela moral do time, né? Para fechar o ano bem, mesmo que perca para o Uruguai, você sai ali da lanterna, né? Joga toda a pressão para cima do Peru, que já está muito pressionado. É um grande jogo, né? Uma grande oportunidade para o Zago estrear com o pé direito. Vamos ver como ele se aproveita aí desse fator de assumir a La Verde, né, Dudu? Não, e até olhando a tabela aqui, a gente sabendo que vamos ter Paraguai e Chile, que há a possibilidade, por exemplo, de um perder, né? Um perdendo, e daí dependendo da situação, vamos supor que a Bolívia ganhe um jogo e ou o Paraguai ou o Chile perca seus 2 jogos. Ficaria uma distância de 1 ponto, e aí o Zago teria 1 ano para trabalhar ali, né? Tipo, para garimpar os jogadores, né? Porque não se tem muito tempo para trabalhar esse plantel, né? Mas teria 1 ano aí para ver os adversários, ver como o time joga, né? Como que pode jogar, trazer essas peças, talvez na convocação, né? Por ser vários jogadores do futebol local, consiga aí uns dias de antecedência em relação à próxima data FIFA. Então, assim, eu acho que, apesar da sequência ruim, então, já que era para trocar, acredito que tenha sido num bom momento. Né? Em caso de vitória contra a seleção peruana, que acho possível, né? O Zago teria aí um tempo bacana para pensar como que pode se fazer uma evolução. E dentro da tabela, dado esse confronto entre Paraguai e Chile, pode haver possibilidade até da Bolívia tentar galgar mais uma posiçãozinha aí, dependendo do que acontecer nas próximas datas FIFA. Então, é um caminho, né? É um caminho, vamos ver aí se vai dar liga essa Bolívia do Zagão no comando. É importante esse jogo, eu acredito que o Zago e toda a nação boliviana vai estar torcendo por um empate de Paraguai e Chile, porque a gente tem que lembrar, o Paraguai é o 7º colocado, ou seja, é a zona de repescagem. Se a Bolívia ganha e Paraguai e Chile empatam, é 2 pontos, ou seja, 2 pontos que separam a Bolívia da repescagem, ou seja, não fica distante, né? Hoje a distância de 4 pontos, corta metade. E aí, óbvio, a gente tem o jogo contra o Uruguai, se torce ainda para Chile e Paraguai não vencerem seus jogos seguintes, né? Então pode aproximar, a gente sabe, por mais que a gente considere essa geração boliviana bem complicada, a gente sabe que o foco da federação e do povo boliviano é o retorno para a Copa do Mundo, que, batendo 2026, vai passar dos 30 anos, né? Da última participação da Bolívia na Copa do Mundo, que foi em 94.
Então, tem esse peso, né? A gente trabalha a Bolívia muito com esse olhar, não digo de exclusão, mas é porque, de fato, é a seleção menos técnica, com menos qualidade, né? Já teve momentos que ela teve mais qualidade, isso é óbvio, né? A própria eliminatória de 94 era um grande time que conseguiu a vaga. Então, é uma geração muito complicada da Bolívia. Então, é um momento, assim, para ir para essas férias, não vou dizer férias de eliminatórias, mas porque vai ter Copa América no que vem, enfim. Mas, mostrando que, a gente tem futebol para estar aqui, não é? A gente não está aqui porque geograficamente a gente está aqui, né? Porque já vi gente falando, por exemplo, se a Bolívia estivesse na CONCACAF, ia batalhar para a eliminatória pela CONCACAF, o que eu não duvido, né? Pelo que a gente viu até agora. Mas é um ponto, assim, para o Zago trabalhar e a gente observar, né? Justamente essa questão que pode se aproximar de uma zona de repescagem, mas a Bolívia entrando na briga, acho que isso já é muito importante para o Zago, muito importante para a Lavete. E lembrando, Brasil, Argentina e Uruguai, né? Agora nessa data FIFA, a seleção boliviana já vai ter enfrentado os principais adversários aí. Então, a princípio, a sequência pode reservar alguns confrontos um pouco mais interessantes aí para a seleção boliviana. Vai ter o Chile, né? Depois, isso obviamente a gente tem que pensar que vai ser só em setembro do ano que vem. Mas antes de setembro do ano que vem tem Copa América, tem amistosos, tem a data FIFA que vai começar agora essa rodada. E vai ter podcast também depois para analisar tudo o que aconteceu aí nessa quinta e sexta, fechando um terço de eliminatória sul-americana. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui nesse nosso podcast 31. Lembrando você, toda a repercussão, toda a expectativa para as eliminatórias da Copa do Mundo está aqui. A gente fez nossos previews, já tem preview da eliminatória africana, preview da eliminatória asiática, preview da seleção brasileira, tudo sobre eliminatórias da Copa do Mundo. Tem um detalhe, né, que preciso comunicar aqui. No preview da eliminatória africana, como a gente gravou antes, foi antes da Eritreia desistir. A Eritreia acabou desistindo na eliminatória para a Copa do Mundo. Então, mais uma seleção vai entrar naquele mural lá nosso de desistentes, de quem pediu para, nesse caso, de quem pediu para sair, né? Quem não é caso eliminado, foi quem pediu para vazar. Então, lembrando você, para acompanhar o nosso mural de quem não vai para a Copa e também todas as nossas publicações, análises, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Também segue, acompanhe a gente no YouTube, no Spotify, onde você está escutando esse podcast, se inscreve, deixe seu like, sua avaliação, comenta, participa aí da nossa enquete e compartilhe com seus amigos para a gente chegar em mais e mais pessoas. Lembrando, peço o seu apoio, R$10 por mês, apoia.se/ConteVerde. Muito importante para a gente manter esse projeto, muito importante para planejar outras viagens. Como disse, estaremos no Maracanã com Brasil e Argentina. Dentro ou fora do estádio? Não sabemos, mas estaremos no Rio de Janeiro. E o próximo podcast com este texto nobre que está comigo aqui será após a visita do ConteVerde ao Maracanã. Dudu, muito obrigado pela sua participação. Nos vemos após a rodada para analisar tudo aí desses jogos muito importantes, desses clássicos, né, que teremos na América do Sul. Valeu, Salaf, agradeço a nossa audiência por estar conosco aqui falando sobre o nosso futebol sul-americano. Rodada cheia de jogos muito bacanas para a galera acompanhar, então fica a dica aí, quem tiver de bobeira, assista os jogos, vai ser bacana aí de ver como as seleções vão se comportar a respeito dessas decisões aí que podem influenciar bastante o caminho das equipes dentro das eliminatórias. E parabenizar também o trabalho aí, Salaf, tô vendo aí, tô acompanhando, tô vendo que tá virando até meio de influência para os jornalistas aí das grandes mídias. Então, tá voando o ConteCast, o nosso ConteVerde. Então, daqui para cima, foguete não tem ré. E depois das eliminatórias aí dessa data FIFA, aí, estaremos de volta para a gente ver de que lado do muro cada seleção estará. Entre aquelas que vão bem ou aquelas que vão decepcionar. Fica o questionamento. Valeu, gente. Valeu, Dudu. Você também faz parte disso, né? Sem você, sem todo o pessoal que colabora aqui, a gente não estaria chegando onde estamos chegando e tem muito mais para chegar, com certeza absoluta. Então tá certo. Conto com a sua audiência, agradeço pela sua presença aqui e nos vemos no próximo. ConteVerde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até mais!